boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 7º episódio do podcast Educação FMT. Eu sou a Rarissa Couto e estão presentes nessa gravação o Jefferson, a Mariana Quadros, a Maria Gabriela e a Carolina. Nós somos membros bolsistas do PET Educação. Hoje nós vamos dialogar sobre o tema Pedagogia Surda e os desafios da inclusão. E para debater esse tema, nós contaremos com a presença da professora Tânia Maria de Lima, da UFMT, e o professor Adriano, da UFMS. Agora eu vou passar a palavra para os professores se apresentarem. Meu nome é Tânia, sou professora da UFMT. Aposentada. Acho que está meio baixo. Aposentada. Minha graduação. Tenho mestrado em Educação, Direito em Educação. Sinaliza um pouquinho mais para cima, professora, desculpa. Também tenho doutorado na Educação de Surdos. Eu oriento. Também orienta? Oriento mestrado e doutorado em Educação de Surdo. Estou aprendendo Libras. Tenho vergonha. Adriano, meu amigo. Obrigada. Mas estou aprendendo ainda. Então, passo a palavra para Adriano. Boa noite a todos. Meus cumprimentos a cada um hoje presente. Os meus amigos mulheres, homens, o do curso do PET, aí da UFMT. Muito obrigada, professora Tânia. Também as outras pessoas que aqui compõem o grupo, que eu estou conhecendo. Muito obrigada. Eu sou uma pessoa surda, meu nome é Adriano. Esse é o meu sinal. Também sou professor da Universidade UFMS. Também da associação. Tenho um grupo de pesquisa na... Só um minutinho. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Desculpa, a minha filha veio aqui conversar comigo, só um minutinho. Então, mais ou menos uns 2 meses, nós criamos um grupo de pesquisa do CNPq. Nós já criamos esse grupo do CNPq. É um grupo de pesquisa de estudos próprio na aprendizagem da língua portuguesa dos surdos, para surdos. Também em questão do do doutorado, também dessa questão do protagonismo surdo. Eu não vou me delongar nessa apresentação, não. Vai ser uma coisa mais simples, só uma apresentaçãozinha simples. Eu quero conhecer vocês e também que vocês façam perguntas e que a gente possa ter essa troca de conhecimento. Muito obrigada a todos. Sim? Tá, então, boa noite a todos. Boa noite a todos, tá? Eu sou a professora Keila, tá? Orientanda da professora Tânia, do doutorado, e
trabalho em Parintins, na Universidade do Estado do Amazonas, tá? Bem rapidinho. Samara possa se apresentar. Depois da Samara, acho que também a Jéssica, que são as intérpretes, né, que estão nos ajudando hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Samara, sou intérprete de Libras da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, campus Vilhena. E, a pedido da nossa professora, estamos aqui para atuar como intérprete de Libras para o professor surdo Adriano e os demais participantes. Prazer em conhecê-los. Obrigada, Samara. Desculpa, eu gostaria de agradecer aos intérpretes, voluntários. É inacreditável, né, o trabalho das voluntárias que estão aí nos apoiando. Não temos palavras para agradecer vocês, não tenho nem o que dizer, simplesmente agradecer por estarem participando conosco, fazendo esse trabalho de acessibilidade, estão de coração doando o seu trabalho e o seu tempo para melhor nos atender. Muito obrigada. Eu sou Fernanda, trabalho na Universidade Federal de Rondônia, sou professora de Libras e sou mestre em Educação pela UFMT e a professora Tânia é minha orientadora. Isso, Sou orientadora. Oficialmente era o Darcy. O Darcy era o professor oficial, mas ele só assumiu porque eu orientei, né? Porque o Darcy não tem experiência. É dupla Darcy e Tânia. Vou fazer a primeira pergunta. Professora Adriana, você pode nos contar um pouco das suas experiências como pessoa surda na escola de educação básica? E quais foram seus desafios enfrentados? Eu preciso, primeiramente, esclarecer para vocês que já aconteceram alguns fatos na minha vida, mais ou menos quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, que eu fui para a escola regular. Eu era o único da turma ali que era o aluno incluso, e as pessoas tagarelando, conversando, os professores conversavam, não tinham intérprete. E eu fui me sentindo desmotivado, desvalorizado, minha autoestima estava baixa, faltava relação interpessoais, a aprendizagem também não era das boas, não tinha Libras. E as pessoas conversando entre si e queriam que eu oralizasse, obrigavam que eu oralizasse a metodologia de ensino, que oralizasse, né? E foi, então, uma certa influência dessa oralização que eu comecei a questionar isso, que eu queria Libras. E passaram-se os anos, até mais ou menos, até o 5º ano, eu não tinha intérprete e a questão da Libras também era bem defasada. E aí, alguns ouvintes tentavam me ajudar, mas eu sempre sozinho. E eu estava preocupado comigo, eu chorava, sofria bullying, discriminação, chacota. E o que eu mais ouvia era o quê?
a palavra pejorativa, mudinho, motivo de chacota entre os alunos era me chamar de mudinho, eu odiava isso. É um certo trauma que eu tive. E aí eu falei para os meus pais, eles queriam me levar ao psicólogo, e eu falei, mas para que psicólogo? Ele sabe Libras? O psicólogo sabe Libras? E os alunos sabem Libras? E a preocupação também de que na escola havia sempre brigas e não tinha intérprete de Libras, e aí foi até a prefeitura para pedir o intérprete para que pudesse me acompanhar, mas não foi possível. Isso durou até 1999, essa discussão de intérprete, falta intérprete, chamando o diretor para discutir sobre a acessibilidade. Aí começou a ter uma certa mudança, conseguir ser incluso, uma política inclusa, me aceitaram ali dentro, e aí foi um alívio, devagarzinho, de passo a passo, eu consegui. Aí nos anos 2000, conseguimos o quê? A lei de Libras, né? Aí foram se abrindo as portas foram se abrindo, os ouvintes começaram a ter um olhar diferente. Como é isso? Surdo, Libras, ficaram percebendo que dá sim para se comunicar com surdo, mas havia aquela preocupação. A preocupação agora com o ser surdo, com o aluno surdo, não sabiam como comunicar, era só através do português, da escrita, eles escreviam, né, para comunicar. Mas a maioria dos surdos, qual é o problema? O problema do surdo é o português? Não é bem isso. A maioria dos surdos tem problema com a questão da família não saber Libras. Aí quando vai à escola também, por exemplo, a escola vai encontrar alguém, mas em casa, às vezes, não encontra alguém para conversar e para saber Libras. Questão profissional do tradutor-intérprete também. Desculpa, infelizmente, é muito ruim. Um prejuízo para a pessoa surda também. E a comunidade surda luta e briga e se preocupa com a formação do intérprete. Precisa de uma formação para acessar a sala de aula, para ter um papel, uma responsabilidade. Mais um professor de Libras, qual é o papel do professor de Libras? E a comunidade luta e briga. E aí, então, surgiu o decreto 5.626, né? Que alguns conhecem, que aí foi, então, que alargando e desenvolvendo e crescendo os profissionais de Libras. Antes disso, era muita barreira, muita dificuldade, a inclusão não existia. E aí nós fomos ficando felizes com esse novo decreto, com a lei de Libras, e fomos vendo o avanço que teve. Hoje, nós vemos as escolas, vemos os profissionais de Libras inseridos lá dentro, e as crianças fluentes em Libras, o que é? A fluência, quem foi ensinou? Foi o intérprete? Não. O professor surdo, o papel de um adulto surdo na vida dessas crianças, desenvolvem muito mais. E o que eu quero, meu sonho de consumo é uma escola o quê? Bilíngue, que tire o foco do intérprete, e o foco é em quê? Tudo bem o intérprete de Libras ali, mas o foco é a interação entre os surdos e os ouvintes, uma didática, uma pedagogia visual, que tenha métodos, metodologia. E esse é o meu sonho para o futuro. Adaptar também a questão da surdo-cegueira também é uma questão bem
é complicada, precisa ter uma adaptação. Pensar que tá tudo bem, tá tudo desenvolvido, mas espera aí, tem um porém. Precisamos de adaptação também, porque a maioria das pessoas, por exemplo, quando ensinam nas escolas, não conhece uma teoria, não adapta o material, quando vão filmar, filmam de qualquer jeito, não tem questão do braille, são muitas coisas que envolvem. Mas nós estamos aí na conquista, no dia a dia, brigando, lutando para uma escola melhor. Uma política nova, uma política pedagógica visual. Não vou me prolongar muito, mas é esse o meu foco. Uma escola bilíngue, política pedagógica, que o desafio mesmo é de uma inclusão boa, que realmente haja uma inclusão. Que as disciplinas de Libras, por exemplo, em pedagogia, história, geografia, mas qual é o problema? O inglês, a arte e Libras não. Por que não Libras? Porque tem disciplina de inglês e disciplina de artes e não disciplina de Libras. A Libras é uma base para uma educação também, é importante, e que as pessoas tenham contato com qualquer tipo de povos. Há mais ou menos uns anos atrás, nós demos um projeto numa escola lá na prefeitura, que sugeria o quê? A dificuldade que os ouvintes têm de se comunicar conosco. Nós levamos algumas propostas para a disciplina, de mais ou menos meia hora, para poder ensinar a disciplina de Libras. E tinham 4 surdos e 35 ouvintes em sala. 35 ouvintes. Então, um professor que fosse lá, pelo menos meia horinha, ensinar Libras, aí depois dava um intervalo, né? Para ter essa interação, para as pessoas conversarem entre si. Só tem 4 surdos na sala, isso é o quê? Comunicação. Não é fácil? Não parece fácil de resolver? Se não tem uma disciplina ali, algumas horinhas de Libras, como que vão aprender a se comunicar? E a questão da avaliação também. O objetivo principal, o que é? Uma didática pedagógica precisa. O professor precisa conhecer o seu público também. Agora nós estamos começando um processo inclusivo mais ferrenho, mas precisa de ajustes, de algumas técnicas. Por isso, precisamos melhorar a estrutura da educação escolar, seja ela federal, municipal ou estadual. Então, não vou me alongar muito nesse assunto. Por isso que precisamos das escolas que tenham uma escola inclusiva de verdade. Professora Adriana, e qual foi a pedagogia utilizada pelos seus professores? Então, a minha escolha, a minha pedagogia, a minha proposta pedagógica é sobre o quê? A educação de crianças surdas, de bebês surdos. Porque se o surdo tem contato com o ensino desde criança, com brincadeiras, com o desenho, com a imagem, com a ilustração, desde criança, ele adquire melhor a língua, tem mais habilidade, também com o material adaptado, pedagogia visual. Nas escolas, o que nós pesquisamos e vimos? Que a L1 deve ser a Libras, certo?
mais a L2, o português, certo? Mas por que os ouvintes falam que a Libras é importante e depois eu ensino o português? Há um certo problema nessa questão aí, porque a L1 e a L2 é uma teoria da Ronice Quadros. A autora Ronice Quadros, é uma teoria dela. Mas como que os ouvintes, por exemplo, ao nascer, eles estão em contato constante com materiais auditivos, com histórias, com narração histórica, através do ouvido, aí pelo celular. E ele tem o quê? A audição, a memória auditiva, e aí, através disso ele tem a fala. Mas e o surdo na hora de sinalizar? Vai sempre usar o telefone para poder sinalizar, é isso? E depois aprender o português? Mas também temos hoje a tecnologia e estratégias de usar o celular a favor da alfabetização. Olha, celular, por exemplo, a palavra, né, do celular, a foto do celular. Aí o surdo, criança, ele vai aprender como? Dessa maneira, visualmente falando. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, depois eu mando para vocês um vídeo mostrando um material, um artigo que fala sobre isso. Fiquei de boca aberta. Lá nos Estados Unidos, não fala L1 e L2, lá não existe isso. O foco é o quê? Nas duas línguas, simultaneamente. Lá, mais ou menos com 6 anos, o surdo ele é fluente nas duas línguas, ele sabe ler e escrever perfeitamente. Fiquei de boca aberta. O contato com a língua lá é muito mais respeitada. Desde quando se é criança. Precisa a língua de sinais, precisa Libras, precisa português, precisa inglês, simultaneamente. Não pode falar, primeiro vamos aprender Libras, depois vamos aprender o português. Não. Simultaneamente. Isso faz muito mais sentido. Por exemplo, na hora de escrever o inglês, é da mesma forma quando você vai aprender uma outra língua, o inglês, por exemplo. Você aprende simultaneamente. Funciona. Precisa aprender o português junto com a Libras, para usar de materiais e estratégias que, na minha opinião, é o que mais vai funcionar. Então, a pedagogia precisa ter uma metodologia visual e estratégias de língua adaptada para esse público, para que a criança não haja, para que a criança não tenha prejuízo linguístico, para que não haja problema quando ela crescer, e aí ela não saber o português e ficar pensando nessas questões. E nós, da pedagogia, precisamos pensar como professor, uma prática pedagógica, como eu vou ser professor de surdo. Se não pensar numa pedagogia diferenciada e levar de qualquer jeito, não tem um modelo, não tem uma regra, não tem uma pedagogia visual, não tem uma literatura, teatro, brincadeiras. Tudo isso é englobado dentro de uma pedagogia visual e uma metodologia diferenciada. Por isso que, ao estudar a pedagogia, nós devemos estudar uma didática boa, porque se um professor que não estuda uma didática, ele não vai saber atuar, não vai ter uma atuação tão boa em sala de aula. Por isso que esse assunto é muito sério. Essa é a minha opinião. Precisam de estudar uma pedagogia clara. Precisa o quê também? Cultura surda.
crianças surdas. Precisa também o quê? Prática básica da Libras, para ensinar essas crianças. Esses 3 fundamentos são muito importantes para um pedagogo. Material adaptativo, isso é muito importante para a pedagogia. Os surdos amam o visual, uma brincadeira com imagens, com fotos. Eles adquirem muito bem isso e eles se empolgam muito com isso. Então, precisamos ter uma pedagogia mais visual possível. Então, eu vou dar uma encurtada nesse assunto e é isso. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, sim. Partindo do que o professor... Quem vai? Você, Jéssica? Isso. Então, partindo do que o professor Adriano nos disse sobre a experiência dele na educação básica, nós partiremos agora para a graduação. Como que foi essa experiência de estudante na graduação e na pós-graduação, no mestrado e doutorado? Já na universidade, quando eu consegui passar, não tinha, nós tivemos alguns conflitos, sabe? Eu consegui, me coloquei em algumas angústias neste momento, porque quando eu virei acadêmico, me deu um estalar, sabe? Uma questão de adaptação dentro das disciplinas. Tinha uma diferenciação dentro do curso. Eu pensava que na universidade tinha uma estratégia que seria bem legal, tinha uma pedagogia no curso de letras. Eu penso que precisa uma pedagogia, uma estratégia própria para letras, para pedagogia, para o curso de matemática, ter cada uma metodologia, um foco. Também na área da medicina, na área da fisioterapia, odontologia. Não são todas iguais. Tem uma diferenciação, um conteúdo diferente. Na área da saúde, por exemplo, precisa ter um foco, ter uma metodologia. Mas olha, eu vou escolher um tema, vamos supor, um tema da minha pesquisa de mestrado. Eu procurei esse grupo de pesquisa, nessa linha de pesquisa, e encontrei um professor que conhecia essa questão da acessibilidade, dos direitos. Eu encontrei. E daí expliquei a temática, né, que eu queria, mas o professor disse, peraí, mas ele é surdo? Ele é surdo? Por que aceitou um surdo? Então, aqui no Mato Grosso do Sul iniciou... Olha, espera um minutinho. Nessa questão da área da educação, parece que não combina o acadêmico surdo, porque não conhece orientador que combine esse tema. Também a questão da deficiência visual, cadeirante, intelectual. Porque tem a questão da identidade. Então, tinha um grupo de professores lá, né? Eu fiquei assim, peraí, eu fiz uma prova, passei nessa prova, fui aprovado, fiz um projeto, organizei ele todo, fui aprovado também, fui aprovado em todas as etapas. Aí, no dia, vejam bem, né?
No dia da contratação, aí, lembra daquela pessoa, né? Aquele professor que não aceitou me orientar, né? Que me orientava surdo e tal, vocês lembram que eu falei para vocês? Ele chegou lá na banca. E aí todos olharam assim para mim, né? Ficaram todos admirados. Você é surdo? E ficaram assim, um olhando para o outro. Bom dia! No mestrado surdo, mas é muito difícil. Aí, professor ouvinte, né? Aí começou a falar, né? Falar alto. Você é surdo? Então, percebi, né, que houve um ouvintismo, havia um ouvintismo. Então, não havia aquela igualdade, né, entre ouvintes e surdos, né? Então, era importante, né, incentivar, né, as pessoas ficavam assim, olhando, né? Veja bem, né? Parece que não estava acreditando em mim, né? Eles não estavam acreditando por eu ser surdo. Uau, ficaram assim, né? Angustiados. E aí ficaram, né? Ali naquela interação. Aí os ouvintes ficavam com uma certa opressão em cima do surdo e tivemos que mostrar para eles que o quê? Que o professor, ficaram assim, envergonhados, parece que se recolheram do recinto e os olhos se fecharam, porque o professor falou: vocês querem comprar briga comigo? O professor enfrentou eles. O professor falou assim: o Adriano tem um futuro brilhante, vocês vão ver só. Aí eu fiquei quieto na minha, na humildade, e consegui com muita garra terminar o meu mestrado. E aí fui direto para o doutorado. E foi um espanto total. Não, 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 doutorado não. Mas, oxe, o professor orientador falou: você é um exemplo para a comunidade surda. Você parece algo que desabrocha assim, para a comunidade. Mas eu falei: mas é muito difícil. Não faz isso, para com isso. Você é um modelo de aposentadoria, né? No Brasil, temos 56 doutores surdos. Mais de 100 mestres e 29 que ainda não acabaram o doutorado, e vários outros fazendo ainda mestrado. Então, essa coleta de dados, nós estamos, no momento, fazendo, percebemos que a preocupação maior é o quê? O credenciamento. Vocês conhecem o credenciamento? Os ouvintes não aceitam surdos nesse hall de pessoas doutores. Os surdos falam o quê? Que é difícil o surdo saber o português. Precisamos pensar numa igualdade e uma equidade linguística. Lá na UFSC, temos surdos orientadores, 13 professores surdos doutores, credenciados, orientadores na UFSC. E lá tem uma influência política muito grande, né? Já aqui temos uma questão da UFMT, da UFMS, que falta alavancar essas linhas de pesquisa com objetivo no surdo cego, no implantado, várias identidades surdas, né?
falta isso. O problema maior é o credenciamento dessa pessoa surda. Nós já organizamos um documento, lutamos para que eles abram credenciamento para os surdos. O motivo maior é uma preocupação para que sejamos modelos de mestres e doutores orientadores, para que tenhamos contato com as nossas identidades surdas. Se os ouvintes, orientadores, fluentes nisso, tudo bem, mas precisamos estar sempre procurando intérpretes também para intermediar a comunicação. Nas universidades, temos 3 surdos doutores estudando aqui, Não temos intérpretes. Não temos. Então, por quê? Tem 6 profissionais intérpretes que já estão lotados de trabalho. Tem 4 surdos espalhados por aí estudando. E, então, como que os intérpretes acompanharão o doutorado? Há muita dificuldade nisso. E o governo também, vocês sabem que é uma questão política de cortes de verbas, né? Muito complicado. Mas aconteceu também uma questão, vocês sabem, aconteceu lá na UFSC, questão do Letras Livres, que está quase fechando-se as portas. Vocês sabiam disso? Está quase fechando Letras Livres na UFSC. O problema é o quê? A verba. Cortes de verba. Falta dinheiro. Por quê? Qual que é a referência lá? É a pedagogia bilíngue. Temos o INES lá também, né? Que é a primeira instituição que intitulou a pedagogia bilíngue, que virou lei, que agora passou para as escolas, passou para as universidades, para doutorado, mestrado. Então, precisamos dessa acessibilidade valer mesmo, por lei. Falta, em sua grande maioria, e esse assunto é muito sério. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, professor Adriano, com essa contribuição da experiência dele na educação básica e no ensino superior. Partindo nisso, como nós dissemos, nós somos estudantes de pedagogia, mas nós não temos esse ensino da pedagogia surda, essa didática, o currículo. Poderia nos explicar um pouco, em linhas gerais, os fundamentos dessa pedagogia surda? Alguns anos que surgiu a pedagogia bilíngue. Então, são estratégias, metodologias diferentes. O Letras Libras trabalha já em questões de universidade e questão federal. A pedagogia bilíngue, ela vai começar a funcionar em escolas para as crianças pequenas no futuro. Então, precisamos pensar nessas crianças surdas hoje. A minha preocupação, o foco hoje é numa pedagogia realmente efetiva. Uma estratégia que a gente poderia pensar era sobre uma política linguística, uma discussão linguística, uma discussão da educação com foco na questão das línguas e separar essas questões. Porque, realmente, os surdos são inteligentes, são capazes, mas falta formação na área, né? Precisamos de uma discussão, de uma política que pense na língua, que pense numa linguagem adaptativa para a educação de surdo. Nós gostaríamos que o senhor comentasse um pouco sobre a necessidade que os professores ouvintes
tem de compreender as razões pelas quais o surdo não se considera deficiente, e sim diferente. Essa é uma resposta muito importante para mim, porque a maioria dos professores falam o quê? Acontece muito isso, já vem de muitas datas, muitas longas datas, que é a questão da palavra o quê? Portador de deficiência. O ouvinte parece que ele internalizou isso dentro dele, ele não consegue se esquivar dessa palavra, deficiência, porque é uma lei que está já há muito tempo em vigor, que também não mudou a nomenclatura, né? E aí está sempre divulgando também nas redes sociais, na televisão, na mídia, e aí o ouvinte internalizou essa palavra, o dia do deficiente, ou o portador de deficiência. Então, quando a gente vai palestrar nos lugares aí para fora, nas universidades aí para fora, também nas palestras, a gente tenta explicar que a questão da surdez é uma questão, e surdo, DA, pessoa deficiente, é outra. Aí os ouvintes não entendem isso, eles confundem muitas nomenclaturas, as palavras certas a se dizer. Ainda tem um problema aí para a gente resolver, ainda existe muito equívoco sobre o tema. Os professores surdos eles lutam pelos seus direitos como cidadãos. Então, a palavra que nós devemos usar é surdo, certo? E os ouvintes ficam assim, mas por que deficiente auditivo não? Mas um deficiente auditivo é uma nomenclatura usada para se relacionar com uma pessoa que tem uma deficiência na audição, mas que não tem a ver com a Libras. Aí os ouvintes ficam, realmente, não tem muito sentido. Então, pessoa com deficiência, aí eu vou e respondo, por que isso? A pessoa com deficiência é uma questão política de muito tempo atrás. Temos que ter uma paciência de mudar esses paradigmas hoje. Aí os ouvintes também ficam questionando para que os surdos precisam de passe livre, se ele precisa de passe livre, de ter, né, a passagem de graça, também ganha metade dos ingressos, tem direito a tanta coisa. Por quê? Eles me confrontam, já aconteceu isso. Não é furo? Então, por que o deficiente se desfrutam desses benefícios de deficiente? Mas se esse é meu direito, eu posso ir de graça. Mas não pagar por isso. Mas olha, veja, é uma questão complicada de conceitos. Eu sou surdo. O Brasil ainda tem muito problema nisso. As pessoas ainda usam muito a palavra mudo quando vai se referir a uma pessoa deficiente. Aí começa a briga, aí começa a discussão, e aí já viu como acontece. Mas por que surdo mudo? Mudo porque eu não uso a minha boca, eu não falo. Mas olha, eu me expresso
através dos meus lábios, da minha boca, olha o sinal que eu estou fazendo. Para quê? Eu estou movimentando a minha boca. Então, não é porque não sai som que eu não sou surdo, ou que eu não sou, né? No caso, não falaria. Mas eu uso de recursos. E as pessoas também gostam muito de usar pejorativo, né? Termos pejorativos. Ai, tadinho, coitado. É surdo, ai, que difícil, que dó dele. Eles não entendem, né? Realmente, ainda tem muito disso ainda. E pior ainda dentro das escolas. Por que precisa ter um acompanhamento? Com a comunidade surda, com as associações, com as lutas de surdo. O surdo não é coitadinho. O surdo não é um coitado. Também houve alguns equívocos com a terminologia do nome surdo e deficiente. E os professores, às vezes, não entendem isso. Eles erram na nomenclatura, né? Falam surdez, falam surdos, surdez, e aquela confusão de palavras, e um conflito eterno, né? É um problema aí que a gente tem ainda, dentro de sala de aula ainda. Precisamos abrir o quê? A mente para esclarecer melhor essas questões. Obrigada. Eu vou estar fazendo a próxima pergunta. Nós sabemos que o projeto de lei 4.909/20 qualifica a educação bilíngue como uma modalidade de ensino independente da educação especial e acrescenta um capítulo específico na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Dito isso, qual é o impacto da aprovação desse projeto na educação dos surdos? Conseguimos a aprovação de lei, esse entendimento claro também do que nós estamos querendo. Não é um cancelamento, não, da questão da inclusão. É só o quê? É uma autonomia surda, é uma luta por autonomia linguística, por uma política, porque o que nós queremos? Mais ou menos uns 14 anos, vocês lembram? Do corte de 1188, que tivemos esse impasse, esse abafamento também. Então, vem sendo uma constante luta, uma questão bem pesada. Então, 141 acabou. Teve porque a autonomia dos direitos de pós, das universidades, de mestrado, da educação bilíngue. Samara, você pode dar continuidade? Está travando muito aqui para mim. Ontem, a Justiça, o Supremo, vocês viram ontem, parece que barrou a questão da escola bilíngue, o PNEE também. O PNE ainda não foi discutido. O governo fez um projeto, organizou um projeto, mas ainda não foi aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados.
foi suspenso o projeto. Então, por isso que o projeto está suspenso. Ontem, eu estava lendo sobre a questão da questão bilíngue, sobre a questão da LBI, para que tenhamos prova, né, para organizar essas questões, porque o PNE ainda não é uma questão legalizada. E a questão da Libras também não está muito claro isso. Ontem, aqui os deputados estaduais abriram na Câmara Legislativa, lá na Assembleia, a LDB, a LBI está muito confusa, mas não é bem assim, não estão lendo bem a proposta, está sendo mal interpretado, está sendo mal traduzido as leis. A LDB, qual é o foco? É a formação bilíngue, primeiro. E o segundo, precisa de um currículo bilíngue em Libras, precisa de tecnologias assistivas, precisa pensar no surdo-cego, precisa ajudar, né, o foco nessas questões. E são muitas coisas, muitas pautas, que eles acham que só porque é bilíngue está pronto, não é bem assim. O governo tem que investir, sim, mas o que eles falam? Está sendo mal interpretado, está sendo mal traduzido essas questões, não estão entendendo muito bem. Lá fala, lá na lei, nos seus artigos, que não é uma obrigação, é livre. Questão da oralização, se quer, se quer livre, se não quer, é livre. Tudo bem que é Libra, seja bem-vindo, preste atenção, está sendo mal interpretado. Lá no artigo, lá fala claro isso. E aí, realmente, eles estão precisando entender isso. Por isso, a leitura, uma leitura calma, uma leitura com foco para entender melhor a LDB, para que haja uma garantia de uma educação bilíngue realmente. E também a formação na área indígena, e a rural, a do campo. Esse é um ponto. Então, está faltando interpretação da lei. Mas, realmente, os professores ouvintes, em sua maioria, têm dificuldade de entender, eles não concordam, eles discordam da lei. Mas a lei está enxuta, ela está ali também resumida algumas questões, e por estados e regiões devem se respeitar a lei e seus regulamentos. Em cada estado e região tem um regulamento a seguir. Um conselho, precisa-se ter um conselho estadual da educação ou um conselho municipal da educação para discutir essas questões e foco na sua região também, porque está tendo muita confusão de entendimento. As pessoas estão discutindo aí à toa para poder colocar essas questões, esses detalhes. E falam, né, querem brigar porque acham que a inclusão morreu, mas agora surgiu que a LDB nova, Libras, disciplina de Libras, aí a inclusão morreu. Gente, está claro isso, né? Vocês estão entendendo? E eu termino a minha fala por aqui, esse é o ponto final da minha fala.
A gente tem a última pergunta direcionada ao professor Adriano, que ela diz assim: por que a inclusão de surdo nas escolas, nas instituições de ensino superior, no mundo do trabalho, no parlamento e nos espaços de produção de ciência e cultura, enfim, né, na sociedade como um todo, é ainda um desafio a ser superado, a inclusão do surdo? Por quê? A minha resposta vai ser curta. Os ouvintes, a questão da inclusão com os ouvintes é importante. Para a questão do conhecimento, da troca de experiências, da relação interpessoal. A minha pesquisa fala sobre a relação entre ouvinte e surdo. Por quê? Porque os ouvintes, eles aprendem a Libras e os surdos aprendem o português. Se tirar fora o surdo, o que vão fazer? Onde vai ter acessibilidade? Realmente, eu estava observando os ouvintes na pesquisa sobre Libras, o tema sobre surdo. Achei interessante, achei ótimo, achei muito bom, achei perfeito. Mas os ouvintes não têm prática no tema. Onde vai levar a prática desse tema? Contato com o surdo. Aí fica só no mundo das teorias, fica só na pesquisa, uma escrita maravilhosa, perfeita, mas não tem uma prática. Como que vai ter essa inclusão realmente, se não tem uma prática inclusiva, se não está pronto isso? É um problema. A minha preocupação é que precisa ter um caminho para entenderem essa abertura entre o mundo dos surdos e os ouvintes. Não podemos nos fechar, precisamos nos abrir. O senhor tem o quê? Tem medo o surdo tem medo, né, do ouvinte, o ouvinte tem medo do surdo. Não, gente. Se eu quero ajudar alguém, eu não preciso ter medo disso, que vai roubar no meu lugar. A inclusão também é só nas universidades. As universidades têm inclusão, chamam o intérprete, a inclusão acontece, o professor na sala de aula, ele troca experiência, troca valores, mas e lá fora? Também devemos pensar nisso. Tem medo do surdo? Tem medo de se comunicar com o surdo? Só dentro da universidade que tem uma inclusão? Mas a minha pesquisa lá na Universidade de Gallaudet, lá nos Estados Unidos, Faculdade de Gallaudet, nossa, é uma faculdade muito famosa. Vocês conhecem? Vocês viram lá que tem uma pesquisa que é só surdo, tudo em Libras, é tudo em ASL, desculpa, tudo em ASL lá, a língua americana de sinais, uma universidade em que os ouvintes que forem lá, o regimento de lá é que tem que saber a língua. Se o ouvinte ele quer participar dessa universidade, se ele não souber a língua de sinais, ele não entra. Ele precisa disso para ter acesso a essa universidade. É uma universidade famosíssima. Se não sabe língua de sinais, desculpa, infelizmente você não estuda lá. Né? Porque achei impressionante isso. Eu tenho vontade de trazer isso para cá, para o nosso país, mas infelizmente não é assim, né? Lá sim, é obrigado lá, é obrigatório. Lá tem bolsas também, dão bolsa, dão dormitórios. Tem 57 cursos diferenciados, tem advogado, tem psicólogos, tem 57 cursos
pós-mestrado, doutorado, lá o foco é na língua de sinais. Eu fiquei de boca aberta, os ouvintes podem participar, podem acessar, mas tudo sinalizando. Aquele aglomeração de gente, aquela conversa na hora dos intervalos, as pessoas batem papo em língua de sinais, todo mundo muito bem fluente. Eles não usam a oralidade, não conversam. O ouvinte de lá, ele sinaliza muito bem, troca de experiências. E lá fora eles se divertem, eles passeiam. Aí lá fora tem, né, o mundo dos ouvintes que conversam, que falam, mas dentro da universidade é só língua de sinais. É perfeito. A Europa também, nos Estados Unidos, mais a Europa, lá na França, escola de surdo, 37 escolas para surdos na França. 37. É maravilhoso, gente. É perfeita a metodologia. As escolas lá têm um sistema de oralização, é num lugar. A escola que foca em língua de sinais é em outro. E a escola que tem suas metodologias diferenciadas, elas estão esparramadas, né, pela França. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos já tem a Gallaudet, que o foco é em livros, né? Então, metodologias diferentes, né? Eu acho isso muito interessante, essa pesquisa que nós fizemos. E no Brasil, a gente tem esse atraso, né? Aqui no Brasil, só questão de ajustes, né? A gente consegue. Finalizei, eu quero agradecer a vocês. Finalizei minha fala. Parabéns, obrigado, professor Adriano, pela resposta. Agora a gente entra na segunda parte, né, que são perguntas direcionadas à professora Tânia. E aí eu faço a primeira pergunta direcionada à professora Tânia, né? Existe diferença entre povo surdo e comunidade surda? Na sua opinião, qual a importância da comunidade surda na educação de surdos? Bom, eu falei que eu ia estar aqui mais como coadjuvante, né? Porque a nossa grande estrela é o professor Adriano, porque numa discussão sobre... Ele pediu para esperar um pouco? Sim, ele pediu para esperar. Ok, então vamos lá, para a pergunta do Jefferson, né? Posso começar respondendo? Bom, então, eu estou aqui como coadjuvante, né? A nossa grande estrela é o professor Adriano Gianotto, né? Que é uma pessoa que tem experiência de vida como pessoa surda, né? E é pesquisador da área da educação de surdos. Então, o Adriano vem conversar conosco como parte do povo surdo, né? São pessoas que não usam a audição, né, para se comunicar, para interagir com o mundo, né? Mas usam basicamente a visão, né? Eu venho aqui conversar com vocês como parte da comunidade surda, né? Eu sou uma pessoa que se interessou pela educação de surdos e que participo dessa luta em defesa dos direitos do povo surdo, né? Então, assim, como parte da comunidade surda, eu acho que nós temos um papel importante, que é chamar a atenção para as singularidades da pessoa surda, né? Então, o Adriano falou para a gente, né, que quando a gente fala do povo surdo, nós não estamos falando de um grupo homogêneo, né, homogêneo. Nós estamos falando de pessoas que são singulares, que têm características diferentes, né? Então, a gente tem surdos que já nascem surdos, né, que têm surdez profunda. Temos surdos que têm resíduos de audição em diferentes níveis, né? Deficiências auditivas. Temos surdos, né, que se tornaram, perderam a audição na infância, alguns antes da aquisição da linguagem, da língua oral e da língua escrita, outros, né, que adquiriram, que se tornaram surdos, né, depois da aquisição da língua, né, e que por isso já dominam a língua escrita com mais facilidade do que outras pessoas. Então,
nós precisamos chamar atenção para isso, né? Então, falar de surdo não é falar de pessoas que têm as mesmas características. Então, nós temos que pensar a inclusão do surdo de acordo com as singularidades de cada pessoa surda. Porque os pesquisadores surdos chamam atenção para a gente, né? No sentido de dizer, olha, cada pessoa tem um modo de ser surdo, né? De acordo com as suas singularidades, de acordo com as suas demandas. Então, isso é importante, né, para nós, que somos professores e que estamos aqui falando sobre inclusão, e sobretudo para vocês que são alunos da pedagogia, né, é preciso participar das discussões, né, sobre a inclusão de surdo, levando em conta essas diferentes identidades, né? Então, a Perlim, por exemplo, vai falar, né, da identidade surda no plural, né? Não dá para a gente pensar que todo surdo tem a mesma identidade, né? Então, são questões importantes para nós estarmos falando, e o que a gente precisa entender é que o fundamento da pedagogia surda, que é também chamada de pedagogia da diferença, ou pedagogia da visualidade, é esse reconhecimento de que o surdo conhece o mundo, interage com o mundo, ele entra nesse universo, né, da ciência, da língua, da escrita, das artes, da cultura ouvinte, da cultura surda, por meio das suas experiências visuais. Então, a visualidade é o fundamento da pedagogia surda. Então, não dá para a gente pensar em pedagogia do ouvinte e achar que a mesma pedagogia que serve para o ouvinte serve para o surdo. É sobre isso que eu vou falar um pouco. Obrigado, professora Tânia. A próxima pergunta, ela diz assim: há alguns anos a senhora coordenou um projeto de extensão universitário que incluiu uma escola de surdos. O que a senhora tem a dizer sobre essa experiência na UFMT? Bom, eu falo que o projeto Novos Talentos, né, que foi um projeto financiado pela CAPES, que a gente desenvolveu de 2014 até 2016, foram 3 anos, né, de experiência. Acho que foi a minha experiência mais significativa, né? E quando eu falo da palavra experiência, eu estou usando aqui a terminologia que o Jorge La Roça adota. Experiência é aquilo que nos afeta, né? Só é experiência aquilo que ganha sentido para mim. Então, eu posso ser um professor e ficar repetindo as coisas ao longo de 10 anos e aquilo não me afetar, porque não ganha sentido. Então, só é experiência aquilo que me afeta, seja de uma forma prazerosa ou seja de uma forma que gera angústia, que me tira, né, do conforto emocional, que me faz pensar naquilo que eu estou realizando, que me faz mudar, né, que me faz me colocar em movimento, né? Então, é esse sentido que nós damos da experiência. Por que eu falo isso? Porque foi, vamos dizer assim, uma audácia, né? Foi uma coragem mesmo, né? Nós incluímos essa escola de surdo no rol de 5 escolas, né? Que foi o que nós escrevemos no projeto. Então, nós tínhamos 5 escolas, eram uma escola de Várzea Grande, 3 escolas de Cuiabá e uma escola do campo, que foi lá na comunidade Coqueiral, um assentamento na cidade de Nobres. E quando nós assumimos o desafio de incluir o surdo, nós não sabíamos nada sobre a pedagogia surda, era só a vontade, né, de trazer o surdo para dentro da universidade, de possibilitar esse processo, né, de acesso à cultura surda. Então, é importante a gente dizer que o projeto Novos Talentos foi uma construção coletiva desde o começo, né? As escolas participaram, né? Foi uma indicação da SEDUC, de acordo com os critérios que foram estabelecidos por nós, né? E também pela SEDUC. Então, essas escolas, né, estiveram conosco, assim como os professores que envolveram no projeto. Então, nós tínhamos professores e estudantes dos diversos cursos, como
história, geografia, comunicação social, pedagogia, biologia, física, química, geologia, enfim, né? Foi um desafio também esse de construção coletiva. Então, desde o projeto, nós tivemos essa dificuldade, né, de traduzir num texto escrito as demandas, que eram muitas, né, e os sentidos também, que eram muitos, porque cada um entende, né, inclusão de uma forma, por exemplo, o que é ciência para um não era ciência para o outro, porque o foco do projeto deveria ser uma formação científica, porque o edital era para isso, né, para possibilitar uma formação científica. Mas aí, quando a gente discutiu o que é uma formação científica, é uma formação que é só da área das ciências naturais, da química, da física, da biologia? Não, né? Então, nós entendemos que ciência é uma forma de conhecimento organizado, sistematizado, uma forma de construção humana e, portanto, sujeito a todas as fragilidades, as fraquezas nossas, né, enquanto seres humanos. Então, os desafios começaram desde essa concepção de ciência e de educação em ciência que nós estávamos adotando. Mas, escrito o projeto, começamos as nossas atividades. E aí eu poderia descrever uma série de eventos, né, que foram marcantes, né, em relação à nossa experiência com o surdo. Aqui eu vou focar mais na experiência com o surdo, embora o trabalho com a educação do campo e com as demais escolas também tenha sido muito significativo, mas vou falar particularmente da escola SEADA, que é uma escola de surdos, né? Então, na primeira experiência nossa, era uma discussão exatamente sobre ciência, quem é a ciência, o que é ciência, quem é o cientista, quem é que produz ciência, que imagens de ciência, de cientistas circulam pela mídia, né, e o que estava sendo chamado de cybercultura. Então, a gente começou com uma palestra, né, de alguns colegas que traziam essa discussão, né, do imaginário que se tem em relação à ciência e do cientista. E aí, a palestra foi feita com base em slide, né? Nós tínhamos intérprete de Libras, né? Um auditório e tal, mas para projetar os slides tinha que apagar a luz. Então, quando apagava a luz, quem é que vai ver o intérprete no escuro, né? Então, mesmo que tinha intérprete, não adiantava nada, né? Então, acende a luz, aí o intérprete fala, mas aí não vai ver o slide, né? Então, no fim, apagou a luz e os surdos ficaram prejudicados, porque a maioria era ouvinte, enfim, e tal. Numa outra atividade, né, na sequência também, ou naquele dia, ou no dia seguinte, era um filme. Tá? O filme era dublado, né? Mas e aí? O surdo não vai ouvir. Como é que vai ser para o surdo ver o filme e tal? Vamos baixar uma legenda, baixa a legenda do YouTube na hora lá e tal. Aí era muito rápida também, o surdo não conseguia acompanhar e por aí vai, né? Então, essas experiências, assim, elas foram muito marcantes porque nós não sabíamos, né, como lidar com a diferença, né? Nós queríamos incluir o surdo, mas a nossa pedagogia, né, o nosso modo de fazer a discussão, né, sobre os conteúdos que nós íamos colocando em pauta era referenciado naquilo que a gente chama de ouvintismo, né, que era para um público ouvinte, com métodos ouvintes, né, com os recursos que nós utilizamos. E aí, isso aconteceu em várias situações, né? Naquele mesmo evento, né, eu encontrei um estudante surdo no corredor e ele me perguntava onde é o banheiro, né? Fazia o sinal de banheiro, mas eu não sabia, e ele desesperado, e eu não sabia o que era, né, o sinal de banheiro. Aí eu vi que ele estava apurado e tal, disse, é banheiro, você quer ir no banheiro? Aí fui levá-lo até o banheiro e tal. E, assim, a cada evento, a cada atividade que nós realizávamos, nós fazíamos uma avaliação. Então, essa avaliação, né, foi bastante interessante, porque os professores surdos, especialmente, chamaram atenção para essas questões, né? Que se nós queríamos promover a inclusão do surdo, nós deveríamos pensar que pedagogia, que modelo de ensino que nós estamos utilizando.
E a professora Luciene Benar chamou a atenção de, olha, eu quero comunicar com vocês, os ouvintes, eu posso me comunicar com vocês, mesmo vocês sabendo o livro, mas vai depender da vontade de vocês, se vocês querem se comunicar comigo. Não adianta eu ficar fazendo todo um esforço de comunicação com vocês se vocês não querem comunicar comigo, né? Eu preciso ser vista, vocês precisam reconhecer que nós estamos aqui, né? Nós, os professores e os estudantes surdos, a gente tem que estar aqui, mas a gente não é um número a mais, né? Nós precisamos ser visíveis, né? Então, isso foi um chamamento, assim, né? Muito interessante. E aí, nas avaliações, nos encaminhamentos que nós fomos realizando, nós sentimos a necessidade de fazer um curso de Libras básico, todos nós, né, todos os participantes, éramos, assim, oficialmente, cerca de, não me lembro quantos professores, mas talvez 20 a 30 professores da universidade, entre professores e alunos, 25 professores da rede estadual e 125 estudantes, incluindo os alunos do campus. E aí nós fizemos um curso de Libras lá no SEADA, quando o SEADA funcionava ali perto do Colégio São Gonçalo. E passamos um dia, né? A gente tinha recurso, então podíamos fazer almoço, lanche e tal. Passamos um dia na escola SEADA, fazendo uma oficina de Libras, administrada por professores surdos e com a monitoria dos estudantes surdos da escola. Então, foi muito interessante, por quê? Porque nós mudamos o sentido da inclusão, né? Quer dizer, nós não concebemos a inclusão como sendo só trazer o surdo para dentro da universidade. A universidade também teve que se deslocar e ir para a escola de surdo, né? Então, foi uma oportunidade que nós tivemos de fazer uma imersão na cultura surda, né? Na escola de surdo e aprender a língua do surdo, ainda que minimamente, para a gente poder se comunicar. E foi muito assim importante, eu queria até trazer algumas fotos para ver a alegria dos estudantes surdos de estarem ali ensinando para a gente, né, alguns sinais em Libras, alguns sinais básicos, como água, banheiro, obrigado, por favor, desculpe, né, com licença, enfim, essas as palavras, né, que nós usamos na comunicação direta, né, e aprendemos músicas, né, nos ensinaram músicas, e, enfim, a gente fez 2 oficinas de Libras, né, na escola, e todas as nossas atividades, elas tinham um momento em que nós fazíamos esse exercício de Libras cantando, né, então, as professoras da escola sempre ensinavam ou lembravam algumas músicas em Libras, de forma que nós fomos aos poucos aprendendo, né, alguns sinais, e em pouco tempo a gente já via essa comunicação surdo-ouvinte acontecendo, ainda que usando o celular, né, porque aí a gente baixa os aplicativos, né, que ensinam Libras, e a gente foi vendo que era possível fazer essa comunicação, desde que a gente reconhecesse que o surdo estava ali, né, como um interlocutor e que a gente precisava considerá-lo. Então, foi um projeto, assim, acho que muito significativo, né, porque nós demos um outro sentido para a extensão, né? A extensão, ela passou a ser um espaço de ensino e de pesquisa. Então, a gente sempre fala na universidade, né, que ela tem 3 fundamentos: ensino, pesquisa e extensão, como se o primeiro fosse o ensino, depois a pesquisa e, por último, a extensão, que a gente fala que é o primo pobre, né, desses 3 pilares, né, que dão a base da universidade. Então, nós não vimos a extensão como assistencialismo da universidade, como aquilo que a universidade faz, né, em benefício da comunidade, né? A extensão, para nós, foi um lugar de encontro, foi um lugar de escuta, foi um lugar de troca, de aprendizados, né? Onde a gente reconhecia que todo mundo tinha o que ensinar e todo mundo tinha também o que aprender, né? Então, assim, foi muito gratificante a gente ver os alunos, né, que foram nossos monitores, dizer que o projeto foi, assim, um momento significativo para a formação deles, porque ali eles viveram coisas que talvez eles não teriam vivido
se fosse simplesmente atividades da graduação, né? E essa experiência na escola de estudo nos rendeu muitos produtos, né, vamos dizer assim, que cada escola, né, tinha a tarefa de fazer um projeto de pesquisa, né, e aí nós escolhemos o tema água. Então, em Nobres foi sobre as nascentes lá, né, o pessoal do assentamento coqueiral estudou, né, com o apoio dos colegas aqui da UFMT, professores da geologia, alunos da geologia e da física, a questão das nascentes. Outra escola estudou a questão da água em uma determinada comunidade, lá no Pantanal. E, outra escola, o Nilopópolis, estudou a questão do córrego Prainha, né, como era antes, né, uma perspectiva mais histórica. Aí foram até a nascente da Prainha, aí a Prainha, né, o esgoto hoje, como é que se deságua no Rio Cuiabá. E a Escola de Estudo fez um estudo sobre o Rio Cuiabá. E nós realizamos algumas aulas de campo, né, como a gente tinha dinheiro, podíamos alugar ônibus, levar os alunos até lá, né, e na época estava indo o projeto Orla Cuiabana, e aí eles viam como o governo gasta dinheiro para fazer aqui o rio, o esgoto, né, estava tudo sujo, um monte de lixo, e ali mesmo era onde ocorria a captação de água, e o surdo não conseguia entender por que tinha gente pegando aquela água que cheirava mal, que tinha lixo e tal, e aqueles moradores de rua ali do porto, usando a água, tomando banho na água do rio, né? Enfim, o surdo conseguiu perceber, né, os problemas, né, que o rio sofre, né? A gente fala do Rio Cuiabá como se fosse só beleza, né, que a gente canta, mas ali via o rio agonizando, né? E eles puderam entender o conceito de mata ciliar, né, de assoreamento, da questão do impacto ambiental. E esses registros foram feitos por meio de fotografias, né? Então, nós fizemos também algumas oficinas como atividades nossas, nós fizemos fotografias que nós chamamos de fotografando a natureza, e uma outra também atividade que foi videografando a natureza, né? Ou seja, grafar por meio de foto e grafar por meio de vídeo, né? Então, a grafar enquanto escrita. Então, nós consideramos a fotografia, né, como uma prática de enunciação do surdo e de qualquer outra pessoa, né? E daí a gente vê, né, fotos de Sebastião Salgado, por exemplo, a beleza que é e todo o texto que tem, né, numa foto. Então, essa experiência nos rendeu, né, no caso da educação de surdo, 3 dissertações de mestrado. A da Cássia Lemos, que foi essa experiência nossa de inclusão, então ela fez uma análise crítica dos nossos percursos e percalços, né, com a inclusão de surdo, e depois os momentos que a gente chegou à conclusão de que o surdo deveria ter um espaço, uma sala específica para eles, né, que é o que a Nídias fala, né, da classe de surdo. Então, as nossas atividades, algumas eram realizadas especificamente para surdo, tendo a Libras como a L1. Então, o professor, né, o monitor, o aluno da química, da física, lá não tinha, ou da biologia, não tinha Libras, né, mas tinha um intérprete de Libras que fazia a interpretação na língua do surdo, e ele fazia também as perguntas na língua e tal. Eles visitaram, por exemplo, o laboratório de anatomia, né, ficaram impressionados, né, que eram coisas assim, além dos laboratórios de biologia, de química, de física, conhecer a universidade, né, por dentro. Então, foi uma experiência muito rica, assim. Então, a Cássia descreve, né, na dissertação dela, o que foi essa nossa experiência, mostrando os percalços e os percursos, né, os nossos acertos também, né? A gente não realça também só os erros, né, mas a importância disso tudo. A Ana Paula, ela focou mais na formação de professores, né, que eu tinha uma professora de ciência lá no SEADA, e ela começou a dar aula de ciência para surdos sem saber Libras, né, e ela aprendeu Libras em 3 meses. E, em pouco tempo, ela já era intérprete de Libras, né.
Por quê? Porque ela fez uma imersão, né, na cultura surda. Desde que ela entrou na sala de aula, ela só passou a falar em Libras. Então, os amigos dela eram surdos. Final de semana, ela ia para o cinema com surdo, ela ia para o shopping com os professores surdos. E essa vivência dela, né, como parte da comunidade surda e tal, permitiu que ela aprendesse Libras assim, em um tempo muito recorde, né? Uma das invejas que eu tenho dela. Então, aí a Amanda Cesarino fez um estudo sobre a fotografia como prática de enunciação para o surdo, né? Então, muito interessante, onde a gente descreve essa experiência, né, de registro do surdo por meio de fotos, né? Então, eu considero que foi um projeto assim muito relevante, né? A avaliação foi muito positiva, porque resultou em vários trabalhos, né? Os alunos surdos apresentaram parte, né, desses resultados da pesquisa que eles fizeram lá no Porto e no Rio Cuiabá, numa feira de ciências, né? Então, eles participaram da feira de ciências junto com os alunos ouvintes, né? Que a gente nunca vê aluno surdo em feira de ciências. É lógico que não ganharam prêmio, né? Porque fizeram dentro dos limites daquilo que eles entendiam que era um trabalho, né, para apresentação numa feira junto com os professores. Mas, assim, foi bastante valorizado a presença dos surdos na Feira de Ciências, e isso também a gente acabou traduzindo em artigos, em trabalhos para evento, e do projeto nós tivemos, além de publicações de artigos, de dissertações, de tese, trabalhos em evento, tivemos um caderno pedagógico, onde a gente traz algumas das experiências que foram realizadas, né, pedagógicas, e uma coletânea com vários artigos, inclusive artigos de professores surdos, né, e artigos de professores de outras escolas também, junto com os nossos alunos e professores, sobre as experiências que foram desenvolvidas em cada um desses espaços. Então, eu entendo, né, que nós, como universidade, a gente precisa dar sentido para esse nosso desafio de incluir os surdos, né, reconhecendo que nós precisamos entender, né, quais são as demandas do surdo, e não basta colocar o surdo dentro da universidade e achar que isso é acesso, né? Que a gente está democratizando, que a gente está incluindo. Não adianta colocar simplesmente o surdo e ele não ter visualidade, né, visibilidade. E aí eu quero lembrar o que a Shirley fala, né? Só vai haver inclusão de surdo quando o surdo puder ver o que os ouvintes escutam. Por isso que o fundamento da pedagogia surda é a visualidade, né? A inclusão demanda ações em que o surdo possa ver o que os ouvintes escutam. Isso é uma frase que a Shirley Villalva fala, né? E que eu falo até para ela, Shirley é minha amiga, né? Eu falo, Shirley, escreva sobre isso para a gente usar como referência, né? E é um projeto que talvez a gente escreva junto alguma coisa sobre isso, né? Mas é um conceito de inclusão que assim, expressa tudo o que nós precisamos entender de pedagogia surda. Agora, para finalizar, a gente gostaria de saber o que a senhora tem a dizer sobre a inclusão dos surdos na educação superior, em especial nos cursos de graduação. Estou dizendo que eu já aposentei há um certo tempo e não posso dizer como é que está a questão da inclusão de surdo na atualidade, até porque depois da pandemia também a gente perdeu essa possibilidade de visualizar, né, quem são as pessoas que estão presentes dentro da universidade. Mas aqui na UFMT, né, se a gente fosse andar por todos os prédios, né, onde estão os cursos e tal, provavelmente, né, eu acredito, que a gente veria surdo quase que predominantemente no curso de Letras Libras, ali no IEL. A pedagogia eu não sei, vocês sabem melhor do que eu, mas eu até então, né, não tinha surdo na pedagogia.
essa realidade, assim, eu tenho que dizer que não é a mesma, né? Às vezes em outras instituições. A Keila é professora da UEA, no Campo Parintins, lá tem 20 surdos, né, no campus de Parintins. Em vários cursos, física, química, até anotei aqui, matemática, pedagogia, história, geografia, mais licenciatura. Aí em Vilhena, as meninas também não sabem falar melhor que eu, Jéssica e... agora esqueci o nome da outra intérprete. Samara. Samara. Então, Jéssica e Samara vão falar melhor que eu, e Fernanda, que deve estar aí também, em quais cursos, né, que tem surdos. Mas vocês têm, né, em outros cursos também, como ciências contábeis, cursos que são diferentes, né, das licenciaturas, que a gente está acostumado a ver o surdo. Mas a gente tem que considerar que, apesar dessa presença acanhada, houve uma evolução, né, como o Adriano falou, de quando ele começou a estudar até os últimos anos, em especial depois dos anos 2000, né, depois da lei da Libras e tal, os surdos se fizeram presentes, né, dentro da universidade, foram vistos e demandaram, né, a presença de intérprete, demandaram o ensino de Libras nos cursos de licenciatura, né, fonoaudiologia e tal. Então, hoje, a gente tem mais visibilidade, né, da língua de sinais dentro da universidade, em termos de cursos de graduação, porque na graduação a gente tem intérprete de Libras. Mas quando nós falamos de pós-graduação, o Adriano mesmo falou, contou a experiência dele, do sofrimento que é um surdo entrar em cursos de mestrado e de doutorado. Por quê? Porque não tem intérprete de Libras para os surdos, né? Nós não temos essa política de inclusão de surdos na pós-graduação. Eu estou falando aqui de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a região norte, né? Nordeste eu não conheço muito, mas provavelmente o Nordeste também. Diferente lá do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Carlos, né? Eu acho que a maior parte dos surdos, como o Adriano falou, a maior parte dos pesquisadores surdos, né? Mestres e doutores surdos, foram formados no Sul, né? Na Federal de Santa Catarina e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É de lá que vem, né? Berlim, né? E outros tantos aí que eu não vou lembrar o nome de todos. Pesquisadores surdos, né? Então, mas para nós aqui, a presença de surdo ainda na pós-graduação é algo a ser alcançado, né? E em função dessa demanda, né, e da pouca possibilidade que o surdo tem, né, de entrar na pós-graduação, nós escrevemos um projeto de mestrado algum tempo atrás, aí com a ajuda da professora Nídia e do Ines, da Jean Felipe, a Perlin nos ajudou também, né, a Flaviane Reis, Shirley esteve aqui conosco. Escrevemos um projeto de mestrado para surdo, onde a Libras fosse a L1, né? E a gente até brincava, vai ser um curso de mestrado para surdo com cota para ouvinte, dentro daquilo que o Adriano falava. E a gente teria que aprender Libras, né? Então, temos que aprender Libras também para a gente se comunicar como professores, né? Mas a ideia é essa, né? O projeto não foi aprovado pela CAPES, porque a gente não tinha infraestrutura, foi a Unemat que apresentou. Foi um projeto em rede, né? A Federal de Mato Grosso do Sul, nós aqui da UFMT, a Unemat, mais o pessoal da Federal do Acre. Então, é um projeto que ainda, né, está em construção, que a gente pretende apresentar ou reconfigurar, né? Mas não está abandonado, né? Porque a gente precisa pensar essa presença do surdo na pós-graduação estricto sensu, mas desde que o surdo possa ver o que os ouvintes escutam, né? Nessa perspectiva da inclusão. Nesse sentido, a Libras precisa ser a primeira língua, né? Ou a língua de acesso do povo surdo.
É isso. Obrigada aí mais uma vez ao PET, obrigada ao Adriano, obrigada aos colegas que colaboraram, a Samara e a Jéssica, né, que foram basicamente, né, as intérpretes de Libra. A Adriana quer falar, eu acho. Obrigada, Adelaide, a Lia, que estão aqui, Valquíria, enfim, todo mundo, tá? E parabéns ao PET também pela iniciativa. Tenho certeza que é um vídeo, né, que tem muito a colaborar. Vocês vão ter muito trabalho para fazer os cortes, mas valeu a pena, né? Obrigada. Primeiramente, quero agradecer aos professores, às intérpretes, aos demais participantes, e espero que vocês tenham gostado desse podcast. E para mais informações, é só conferir as nossas redes sociais, PET Educação UFMT. Muito obrigada, professora Tânia, professora Adriana, ao grupo presente, às intérpretes e aos convidados. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês para abordar esse tema.